hoje a gente vai continuar estudando alemão, mas de um jeito um pouquinho diferente. A gente vai começar a assistir um vídeo em alemão para a gente conseguir aprender novos vocabulários, ver como as regras gramaticais, principalmente as regras gramaticais que a gente aprendeu até agora, para ver como funciona numa linguagem falada, numa situação do dia a dia, que é um vídeo do YouTube, e vai aprender coisas maravilhosas com esse canal e se divertir. Aqui também a gente preza pela diversão, então vamos tentar se divertir. Bom, o vídeo se chama Ein Mittel gegen Unzufriedenheit. Só pela essa palavra, Unzufriedenheit, a gente pode observar como as palavras são escritas, são formadas em alemão. Então, a gente observa Zufriedenheit. Aqui é só mais um adendo para vocês não terem medo de palavras grandes em alemão. Quando você vê uma palavra grande, você pode... Quando você vê uma palavra grande em alemão, tente dividir a palavra em palavrinhas menores, porque cada palavra, cada pedacinho da palavra, a gente pode separar em palavras menores. Às vezes são palavras que têm um sentido completo, como Frieden. Às vezes é uma palavrinha que não tem um sentido completo, mas ela tem uma função. A função do Heit, aqui, por exemplo, é transformar um tipo de palavra em substantivo. Então, unzufrieden é um tipo de palavra, é um adjetivo, por exemplo, e quando a gente coloca Heit, a gente transforma um adjetivo em um substantivo. Então, agora vamos começar a assistir o vídeo. Nichts richtig anfühlt. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug, die Beziehung nicht glücklich genug. Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug, die Beziehung nicht glücklich genug und als hätte man einfach nicht das, wonach man sich sehnt. Eine chronische Unzufriedenheit, die uns mit Neid auf... Eu não sei se vocês conhecem o método professor Mairo Vergara, mas nos vídeos dele, no método dele, ele diz que a gente precisa estudar um vídeo, por exemplo, de uma forma repetitiva. Não é pegar 1 milhão de vídeos e assistir todos, mas pegar um vídeo e assistir aquele vídeo com profundidade até você se tornar um expert nesse vídeo, em tudo que é falado ali, nas palavras, aprender o vocabulário, entender o porquê que a frase é formada desse jeito. Então, esse método eu utilizei para estudar inglês e me ajudou demais. Então, a gente pode transferir esse método e usar para aprender alemão também. Então, essa primeira parte do vídeo que a gente escutou tem as seguintes frases. Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Bom, a gente aprendeu na aula passada que quando a gente vai formar uma frase, isso em alemão ou em qualquer outra língua, a gente precisa do agente, que é sempre no alemão o nominativo, o verbo
que é conjugado de acordo com a pessoa que está realizando esse verbo, e às vezes existem verbos que necessitam de um complemento, às vezes precisa de nenhum complemento ou às vezes precisa de 2 complementos. Aqui, quando a gente vê jeder kennt das, a gente observa que o verbo kennt, ele necessita de um complemento e ele está conjugado na terceira forma do singular, que seria aqui de acordo com o jeder, e precisa de um complemento, que é o das. Então, eu esqueci de falar, mas o nome do vídeo em português fica. Aqui eu peguei uma tradução de uma inteligência artificial, então pode ser que a tradução não é exatamente como eu traduziria, mas eu achei mais fácil assim, facilitou o meu trabalho. Então, por isso eu peguei a tradução da inteligência artificial. O nome do vídeo a gente poderia traduzir como um remédio contra a insatisfação. E aqui, seguindo a tradução do nosso vídeo, todo mundo conhece isso, ou todo mundo percebe isso, quando simplesmente nada parece certo. Aqui, o que é importante perceber nessa frase? A frase principal é jeder kennt das. Todo mundo conhece isso. Kennen, conhecer. Ich kenne dich. Eu conheço você. Jeder kennt das. Todo mundo conhece isso. Essa é a frase principal. Mas a continuação, porque essa frase ela necessita de um complemento. Porque quando você fala todo mundo conhece isso, a gente então se pergunta, conhece o quê? Então a gente precisa complementar essa frase. Então, o complemento, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Aqui, o que é importante perceber? É importante perceber que essa é uma frase subordinada. No alemão, é muito importante quando a gente percebe a diferença entre uma frase principal e uma frase subordinada, porque a formação da frase é diferente. E o que é diferente? Aqui, na frase principal, que é aonde o kennt das, a gente reconhece que é a frase principal porque o verbo está na segunda posição. E como essa frase precisa de um complemento, a gente coloca a preposição wenn, e é importante a gente lembrar que wenn tem um superpoder. Ele é muito, muito forte e ele tem a capacidade de colocar o verbo no final da frase. Então, quando a gente vai construir uma frase subordinada usando wenn, que significa quando ou se, dependendo da tradução, o verbo precisa ir para o final da frase. Então, você vai ter que lembrar. E existem outras palavrinhas também. Outras palavrinhas que têm esse mesmo poder do wenn. Por exemplo, wann, als, ob. A gente não vai ver agora exatamente o que cada uma significa,
mas para vocês já irem se acostumando que a ordem das palavras, quando a gente escreve uma frase principal e uma frase no subordinado, a ordem das palavras é diferente, principalmente em relação ao verbo. Frase principal, verbo na segunda posição, e frase subordinada, verbo no final da frase. É assim que a gente observa o que é uma frase principal e uma frase subordinada. Então, a primeira frase aqui, jeder kennt das, todo mundo conhece isso. Wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Então, a gente observa frase subordinada e a tradução fica quando simplesmente nada parece certo. Aqui se a gente for traduzir exatamente palavra por palavra, a tradução fica um pouquinho diferente. A inteligência artificial traduziu de uma forma como a gente falaria se a gente estivesse conversando com alguém, mas não de uma forma mais literal, palavra por palavra. Então, jeder kennt das. Todo mundo conhece isso. Wenn sich, quando. O sich, ele é um complemento para o verbo anfühlt. Então, quando a gente está usando o verbo anfühlen, a gente necessita da palavra sich. Quando eu falo em português, desculpa, normalmente a gente fala me desculpa. No alemão é a mesma coisa. Existem verbos que necessitam desse pronome para soar de uma forma mais natural. Então, eu posso falar desculpa, mas eu pessoalmente falaria me desculpa. Ou eu lavo. Se eu falo eu lavo em português, parece que eu estou lavando a louça. Mas se eu falo eu me lavo, então o significado muda, porque eu estou referindo a mim mesma. Então, existem verbos como o lavar, que é mais literal, mas existe o verbo como o me desculpa. Está se referindo a si mesmo, algo que vem de você. Então, o verbo anfühlen eu sinto, eu sinto alguma coisa. Fühlen é sentir, mas sich anfühlen é você se sente. Eu me sinto cansada, eu me sinto triste. Das fühlt sich sehr traurig an. Eu me sinto triste, é uma situação triste. Então, vocês também têm que se acostumar que existem verbos como o anfühlen que precisam de um complemento também, que nesse caso é o sich, que se refere a si mesmo. Então, a gente pode fazer uma analogia com o myself, yourself, himself do inglês. Se vocês querem mais uma comparação com uma outra língua. Wenn sich einfach. Einfach significa simples, simplesmente. Nichts, nicht, sem o S no final, significa não, mas nichts significa nenhum, nada. E normalmente as pessoas não vão falar nichts, mas vão falar nix. Eu escuto muito mais nix do que nichts.
Eu acho até difícil pronunciar nichts. Eu acho mais fácil pronunciar nix. Bom, richtig, certo? Anfühlt, sentir. Então, se a gente fosse traduzir mais palavra por palavra, todo mundo conhece isso quando nada parece sentir certo, se sentir de uma forma bem. Mas como a inteligência artificial traduziu, eu acho que soa bem melhor. Todo mundo conhece isso quando simplesmente nada parece certo. Vamos escutar mais uma vez como eles disseram no vídeo essa primeira frase? Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug. Bom, é sempre importante você estudar lendo o texto, mas também tentar conectar o texto com o som que você ouve da pessoa falando. E eu acredito que ele seja um falante nativo de alemão, então a pronúncia dele provavelmente é mais correta do que a minha. Então, segunda frase, o que a gente pode aprender com ela? Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug. Uma coisa que a gente aprendeu anteriormente nas outras aulas é que o verbo o verbo na frase principal vai sempre na segunda posição, mas o sujeito, o nominativo, não necessariamente vai na primeira posição. Pode ir também na terceira posição. Então, aqui no manchmal, ele quis dar uma ênfase para o manchmal, às vezes. Então, ele colocou a palavra que ele quer dar ênfase no início da frase. Kommt es einem vor. Vamos ver como ficou a tradução da inteligência artificial. Às vezes parece que não somos bem-sucedidos o suficiente. Manchmal kommt es einem vor. Aqui, algo muito importante para você entender no alemão. Esse tema ele é um pouquinho avançado, mas eu acho importante a gente perceber já no início do nosso estudo. É importante perceber já no início do nosso estudo, porque isso me causou muita dor de cabeça, porque quando eu estava estudando textos e eu via isso aqui, vor, no final da frase, eu perdia muito tempo tentando traduzir essa palavra. E você vai conseguir traduzir essa palavra porque ela existe no dicionário. Mas o que é o diferencial dela? Essa palavra, ela não está de uma forma independente na frase. Ela faz parte de uma outra palavra. Então, presta atenção. Isso aqui é muito importante para você conseguir entender o alemão. Existem palavras como, por exemplo, essa palavra. Eu tô clicando aqui porque o meu computador está aqui, tá bom? Manchmal kommt es einem vor. Essa palavra, kommt vor. Kommt vor. Vou mudar de tela para vocês conseguirem ver melhor. Kommt vor. Isso aqui não são duas palavras, por mais que pareça, não são. Essa aqui é uma vorkommen. Uma palavra que, quando colocada numa frase, é dividida em duas palavras. O início dela
vai lá para o final da frase e a parte principal fica fica na segunda posição. E é importante lembrar, gente, elas são só divididas. Anota isso porque é muito importante. As palavras que são divididas, que são em alemão se chama trennbaren Verb. Significa que são palavras, são verbos que são separados. Quando elas são em frases principais, separa, kommt vor. Em frases, presta atenção, em frases subordinadas, juntos, junto, ok? Então, quando você vê, vamos voltar para, quando você vê um verbo que é kommt e quando você vê um prefixo lá no final da frase, muito provavelmente é a primeira parte do verbo. Então, se você vai traduzir, por exemplo, você pega essa frase aqui, você vai traduzir, você não vai colocar kommen no dicionário, você vai colocar vorkommen, porque o significado é outro. Eu espero que tenha ficado claro, porque isso me dava muita dor de cabeça, porque eu ficava traduzindo o verbo, e aí depois eu ficava traduzindo o prefixo, a preposição, acho que é prefixo, né? É, prefixo. Ficava traduzindo o prefixo. E nada fazia sentido, porque eu tenho que traduzir o verbo completo, que é vorkommen, e não kommen e depois vor. Bom, eu coloquei aqui no dicionário para a gente ver exatamente o que essa palavra significa e para vocês verem como procurar. Melhor dicionário de alemão, Leo, L-E-O. Você pode aqui do ladinho trocar, tá bom? A língua, então você tem português, inglês, português, alemão. Vamos deixar no português alemão. Então aqui você coloca, se você quer ver, porque às vezes a mesma palavra pode ser um verbo, pode ser um substantivo. Então, se você acha que ali no contexto faz sentido ser um verbo, então você vai para a parte de verbos, tá bom? Então, vorkommen, ocorrer, incidir, parecer, você vai precisar buscar o significado que melhor cabe naquela frase. Eu traduziria exatamente assim. Às vezes acontece de. Qual que é a tradução do? Às vezes parece que. Às vezes acontece de eu me sentir não bem sucedido o suficiente. Se eu for fazer uma tradução livre. A tradução da inteligência artificial, às vezes parece que não somos bem-sucedidos o suficiente. Então, primeira parte da frase, a gente entendeu. Verbo que separa, presta atenção, verbo que separa. E essa frase também precisa de um complemento, porque a gente precisa dizer, a gente diz, às vezes parece que, então às vezes parece o que. A gente precisa de um complemento. Então, o complemento da frase é uma frase subordinada. Complemento de frase principal é frase subordinada. E como eu disse anteriormente, frase subordinada leva o verbo no final da frase. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht
erfolgreich genug? Aqui, presta atenção. Essa frase que a gente leu aqui não é o complemento completo da primeira frase. Então, manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug. Complemento, die Beziehung nicht glücklich genug. Segundo complemento, und als hätte man einfach nicht das, wonach man sich sehnt. Terceiro complemento, mais o verbo. Bom, o que a gente pode tirar daqui para a gente perceber como as frases em alemão são estruturadas? O que a gente pode aprender com essa frase? Às vezes, parece que. Parece o quê? Essa é a pergunta. Als wäre man nicht erfolgreich genug. Als tem o mesmo superpoder do wenn. Ele tem o poder de jogar o verbo lá para o final da frase. Eu acabei de dizer que o als tem o poder de jogar o verbo lá para o final da frase, e a gente observa aqui que o vera, que é o verbo nessa frase, ele está na segunda posição. E eu achei um pouquinho estranho, então eu fui buscar algumas informações para ver o porquê. Então eu encontrei a informação que quando existe als wäre, ele está fazendo uma comparação irreal com alguma outra coisa, e você pode sim fazer a construção. É uma construção, é um caso especial, als wäre, para fazer uma comparação, mas você também tem a possibilidade de fazer a frase realmente colocando o verbo no final da frase. Então, existem duas opções nesse caso específico, de uma construção específica, que seria als wäre juntos, mas também separados, colocando o verbo no final da frase, porque essa construção ela é possível para fazer essa comparação sobre a outra coisa que a gente está falando. Então, die Beziehung nicht glücklich genug. Aqui a gente observa umlaut, é necessário a gente treinar glücklich, nicht glücklich, glücklich. Para mim também é bem difícil, às vezes, fazer o som. Então, a segunda parte do complemento da frase, und. Esse und é a mesma coisa que no português, quando alguém está trazendo vários elementos de uma frase, vários complementos. Quando é o último, a gente tende a usar o und para dar esse sentido de, ok, agora a frase realmente está acabando. Und als hätte man einfach nicht das. Então, aqui também é uma comparação irreal. Então, o als hätte é a mesma coisa que o als wäre. Então, als wäre eu seria ou eu iria. Eu seria. E o als hätte, hätte é o subjuntivo de haben. Então, não é tenho, seria teria. Und als hätte man einfach nicht das. Aqui, a gente está construindo wonach
man sieht sind. Aqui já é a construção de mais uma frase, mais uma frase subordinada. Então, como uns und als hätte man einfach nicht das, está funcionando como uma frase principal, wonach man sieht sind. Então, wonach man sieht sind é o complemento dessa frase anterior, porque e como a tradução, e como se simplesmente não tivéssemos aquilo que desejamos. Als hätte man einfach nicht das, wonach man sieht sind. Então, quando a gente fala como se não tivéssemos nada, a gente precisa de um complemento. Ter o quê? Quando a gente fala como se a gente não tivesse aquilo, a gente precisa de um complemento. Aquilo o quê? Wonach man sieht sind. Esse é o complemento da frase anterior, que também é uma frase subordinada. E lembrando, frases subordinadas leva o verbo no final da frase. Vamos ver de novo como ele fala no vídeo? Jeder kennt das, wenn sich einfach nichts richtig anfühlt. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man nicht erfolgreich genug, die Beziehung nicht glücklich genug und als hätte man einfach nicht das, wonach man sich sehnt. Eine chronische Unzufriedenheit. Ele fala rápido, né? Mas quando você treina o seu ouvido, o seu listening, por mais que ele fale rápido, ele fala de uma forma bem clara. Então, a gente consegue, depois de muita prática, ouvir palavra por palavra. Bom, eu vou deixar o restante para o próximo vídeo. Eu não sabia que ia precisar de tanto tempo, mas eu acho legal trazer esse tipo de conteúdo para você conseguir ter uma visão geral de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo em um texto completo em alemão. Você perceber que existe vários tempos verbais, vários tipos de frase, aonde um verbo vai em cada tipo de frase, para você ter um contexto geral, para você entender realmente, na prática, como a comunicação em alemão funciona, como as frases são estruturadas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e te convido a se inscrever no canal, a deixar um like nesse vídeo, caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!